Olá, tudo bem? Por ocasião aí do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, eu entendi por bem a gente gravar um videozinho aqui falando do LOAS, o benefício de prestação continuada. O nome correto é esse, BPC, benefício de prestação continuada, que ficou aí conhecido popularmente como LOAS. O LOAS é um auxílio no valor de um salário mínimo por mês, não inclui 13º, que é pago para pessoas que cumprem determinados requisitos, que eu vou apresentar daqui a pouco aqui. Existe o LOAS para idoso, com mais de 65 anos de idade e outros requisitos, e existe o LOAS da pessoa portadora de deficiência, que é o que eu queria tratar aqui hoje. Não é um benefício previdenciário, portanto, quem recebe LOAS não vai deixar pensão para eventualmente tem algum dependente, tá? É um benefício que está sujeito à revisão periodicamente. O INSS pode e deve fazer revisão, porque o preenchimento desses requisitos é dinâmico. A pessoa hoje pode estar preenchendo um requisito e dentro de algum período não mais está preenchendo os requisitos. Então já falando dos requisitos. Quais são os requisitos para que uma pessoa portadora de deficiência, portadora de uma incapacidade de longo prazo, receba esse auxílio de um salário mínimo por mês? Bom, existe o requisito da renda e existe o requisito da incapacidade, que está vinculado à deficiência. O requisito de incapacidade, deficiência, é uma questão mais médica, né? Mas havendo a incapacidade permanente, duradoura para trabalhar, independente da razão, do motivo, o primeiro requisito está preenchido. O segundo requisito é o requisito da renda, que a gente chama de requisito econômico. Tem que avaliar a renda da família, das pessoas que moram na casa de quem pleiteia o benefício. Vamos imaginar uma situação de uma família composta por pai e mãe e 2 filhos, sendo um desses filhos portador de alguma deficiência, sem condições de trabalho. Bom, a questão da deficiência, repito, é uma questão médica, e aí vai ser analisada a questão da renda. Soma-se o salário de todos os moradores da casa, e eu queria deixar bem claro aqui que não necessariamente precisa ser parente, se mora na mesma casa vai entrar nesse critério, e divide pelo número de moradores da casa. Caso a renda per capita, dividido pelo número de pessoas, seja inferior a 1/4 do salário mínimo, está satisfeito, está cumprido o segundo requisito, tá? Que a lei tem um requisito objetivo de 1/4 do salário mínimo. Então, se a pessoa tem capacidade de longo prazo, é portadora de deficiência e tem uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, ela cumpriu os requisitos para obter esse benefício e provavelmente vai conseguir até mesmo administrativamente, dentro do INSS. Então, resumindo, é um benefício para pessoas num estado sem condições de trabalhar e que vivem num estado de maior vulnerabilidade, famílias de baixa renda. Tá? Bom, e para se obter esse benefício, existem algumas formalidades. Hoje, a principal delas é fazer o cadastro no chamado CadÚnico, Cadastro Único do Governo Federal. Esse é o primeiro passo para quem planeja receber o LOAS. Antes de fazer protocolar o pedido no INSS, preencher toda a documentação necessária lá, o aconselhamento seria no sentido de fazer o cadastro do CadÚnico, Cadastro Único do Governo Federal. É o primeiro passo para depois chegar ao INSS e já ter a situação um pouco mais adiantada. E por fim, gente, eu queria deixar a seguinte observação, que é muito importante. Caso a renda per capita dessa família ultrapasse 1/4 do salário mínimo, e não ultrapasse por muito, né? Ultrapasse por pouco, no máximo tem uma renda de até meio salário mínimo, o INSS muito provavelmente vai negar esse benefício administrativamente, porque o INSS tem a obrigação de seguir a lei rigorosamente. Bom, mas a Justiça já vem entendendo há bastante tempo, inclusive, que esse requisito ele deve ser relativizado. Não necessariamente, se ultrapassou, não terá direito ao benefício. Tem que ser feito uma análise individual do caso daquela pessoa, da família, para ver se poderá receber o benefício, ainda que a renda ultrapasse um pouco esse 1/4 do salário mínimo. Mas aí, nessa hipótese, certamente vai ser judicializado e é difícil a gente passar uma orientação geral aqui, porque varia caso a caso, tem que verificar outras despesas que essa família tenha, né? A realidade específica daquela pessoa. Tá bom? Eu espero que tenha trazido o mínimo de informações aí. O LOAS é um benefício muito famoso, ajuda muitas famílias. E claro, se você tiver qualquer tipo de dúvida sobre esse benefício, algum outro benefício previdenciário, a gente, na medida do possível, aqui está à disposição para ajudar. Tá bom? Muito obrigado aí, um abraço.